Em outubro de 1940, o Departamento de Guerra dos Estados UAT compilou uma lista de baixas. Uma projeção estatística, linguagem burocrática, seca, papel timbrado. Mas a lógica por trás dos números era letal. Existia uma categoria de soldado vulnerável. Uma máquina de escrever martelava as especialidades em um relatório. Médicos, operadores de rádio, motoristas. As listas eram cruzadas com distâncias de combate. Artilheiros de morteiro, manipuladores de munição, engenheiros. Para a defesa pessoal, eles recebiam a pistola calibre 45A CP. O exército considerava suficiente. Por que guarnições de morteiro e sinaleiros estavam de fato desarmados? A doutrina presumia sua posição fora da zona de contato de fogo direto. Uma premissa falha. Em 1940, o exército dos Estados UAT contava com 267 mil homens. Até 1945, esse número explodiria. Mais de 8 milhões. O número de alvos vulneráveis crescia exponencialmente. O problema era matemático. A análise não era nova. Apenas se tornou urgente. 2 anos antes, o alerta já havia sido emitido. O Comitê de Infantaria de 1938 foi conclusivo. Pistolas e revólveres, mesmo equipados com coronhas, falharam em cumprir os requisitos de combate. Uma auditoria técnica de 1940 revelou um impasse. O armamento padrão da infantaria era fisicamente inadequado para as tropas de suporte. O fuzil de batalha principal era o M1 Garand, 8 cartuchos de calibre .3006, alcance letal de 500 jardas, mas pesava quase 10 libras descarregado e media 44 polegadas de comprimento. Para um operador de rádio, carregando 50 libras de equipamento como o rádio esse CR-300, o fuzil de 44 polegadas era fisicamente impossível de operar com eficácia. Uma arma que não podiam carregar nem usar. A alternativa era a pistola M1911 A1, calibre .45 ACP, confiável, decisiva a curta distância. Mas em qualquer confronto além de 25 jardas, a pistola era uma esperança, não uma arma. O arsenal estava polarizado. De um lado, um fuzil de quase 10 libras. Do outro, um alcance efetivo de apenas 25 jardas. A submetralhadora Thompson era ainda mais pesada que o Garand. A lacuna balística exigia uma resposta. Em outubro de 1940, o Departamento de Artilharia formulou uma especificação técnica sem precedentes. Os requisitos eram absolutos. Alcance efetivo de 300 jardas. Fogo semiautomático. Um novo cartucho calibre 30. Como encaixar o alcance de um fuzil nas dimensões de uma submetralhadora? Os engenheiros da Winchester alteraram radicalmente os parâmetros da munição. O processo era puramente matemático. Em plantas de projeto, a massa do projétil foi fixada, 110 grãos. A velocidade de saída foi calculada, 2.000 pés por segundo. Em um gráfico, a curva de energia cinética era sobreposta à do calibre 45 ACP. O resultado era uma análise comparativa. O projétil de 110 grãos, a 2.000 pés por segundo, gerava quase 900 libras-pé de energia na boca do cano. Mais que o dobro das 356 libras-pé do cartucho padrão, 45 ACP. O som do disparo de teste era um estalo agudo, de alta velocidade. Não era um cartucho de fuzil, mas preenchia o espaço entre a pistola e o fuzil de batalha. O peso final da arma não deveria exceder 5 libras. O cartucho .30 Carbine e a arma criada para ele, a carabina M1, foram projetados para uma função de retaguarda. Uma função limitada. Mas seu destino expandiu-se muito além dos planos originais. A arma logo surgiu nas ilhas do Pacífico. Por que uma arma estritamente de apoio acabou na linha de frente? A realidade do combate apagou a fronteira entre o fronte e a retaguarda. A carabina M1 era mais leve que o fuzil M1 Garand de 9,5 libras. Mais manejável que a submetralhadora Thompson de 11 libras. E mantinha eficácia a 300 jardas. A produção explodiu. Ao final da guerra, mais de 6 milhões de unidades foram fabricadas.
um volume que superou a produção do fuzil de batalha principal, o M1 Garand. O cartucho .30 Carbine tornou-se uma das munições mais produzidas na história militar dos Estados Unidos. Nas selvas densas das ilhas do Pacífico, a distinção tática desapareceu. Não havia mais frente ou retaguarda, apenas combate. Unidades de apoio, antes subarmadas, agora respondiam ao fogo inimigo com precisão letal. A demanda de 1940 era impossível. A Winchester a realizou em apenas 13 dias, materializando um protótipo de 5 libras. Como criar uma arma de fogo funcional do zero em 2 semanas? Usando peças de sistemas existentes. Uma equipe de engenheiros, liderada por William Romer e supervisionada por Edwin Pugsley, canibalizou componentes. O conjunto do gatilho veio de um rifle Winchester modelo 1905. A haste operacional foi adaptada de um Garand. O sistema de ferrolho, uma modificação do design de pistão a gás de curso curto de Williams. 13 dias para um protótipo. Em comparação, o desenvolvimento do fuzil M1 Garand exigiu de John Garand quase 15 anos de iterações contínuas. Essa pressa de engenharia se justificaria. 7 semanas após a aprovação do protótipo, ocorreria Pearl Harbor. Na manhã dos testes, um detalhe crítico permanecia. O pórtico de gás não estava dimensionado. Um engenheiro pegou uma broca. Nas horas finais antes do prazo, o som do aço perfurando o aço ecoou na oficina. O protótipo foi para os testes. Venceu. Em 22 de outubro de 1941, o Exército dos Estados Unidos adotou o design da Winchester como a carabina do ZUA, calibre 30, M1. O design básico da carabina estava aprovado. Mas as tropas aerotransportadas apresentaram um novo desafio espacial ditado pela física do combate vertical. Um paraquedista na porta de uma aeronave. Escuridão. A velocidade de ejeção atinge 120 milhas por hora. Nessas condições, um fuzil de tamanho padrão não era uma arma. Era um risco físico. A resistência aerodinâmica massiva podia causar lesões graves ao soldado, antes mesmo da abertura do paraquedas. A solução foi uma variante específica, a carabina M1A1. Projetada para homens que saltavam sobre território inimigo, sobre a Normandia. Com a coronha dobrável recolhida, seu comprimento total era de 25 polegadas, pouco maior que o braço de um homem. Mesmo em sua forma padrão, a carabina já solucionava um problema logístico vasto. A lista de distribuição inicial incluía oficiais de infantaria, equipes de artilharia, operadores de metralhadora e tripulações de veículos. Policiais militares, engenheiros, pessoal médico. O modelo armava todos que precisavam de uma arma superior a uma pistola, mas mais leve que um fuzil. Para o paraquedista, a coronha dobrável era a resposta a um problema de geometria e sobrevivência. O soldado dobrava a estrutura metálica contra o corpo da arma e a fixava junto ao seu equipamento antes do salto na escuridão. Equipar centenas de milhares de soldados de apoio e unidades paraquedistas exigia uma escala industrial sem precedentes. O governo recorreu a uma solução radical. Mais de 6 milhões de carabinas M1 foram fabricadas. Um recorde quantitativo absoluto para armas pequenas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Quem seria capaz de produzir milhões de fuzis em meio à escassez de fábricas militares? A resposta estava na economia civil. Fábricas que produziam máquinas de escrever e jukeboxes. Empresas como a Inland Division da General Motors, Underwood Typewriters, Rockwell. A mesma linha de montagem que antes estampava teclas de máquinas de escrever, agora produzia, sem parar, armações de aço para fuzis. Canos recém-fabricados, brilhantes, eram embalados em caixotes de madeira, marcados com o logotipo de um fabricante de equipamentos musicais. O volume de produção da carabina superou o de qualquer outra arma pequena americana. 6 milhões de unidades. Isso é 1,5 vezes o volume total da lendária espingarda M1 Garand. Uma capacidade industrial alimentada por cadeias de suprimentos que cruzavam um continente inteiro, intocadas por bombardeios inimigos. O custo para o governo.
$45 por unidade. As novas carabinas chegaram ao Teatro de Operações do Pacífico. Ali, a doutrina de Estado-Maior colidiu com um fator climático. Temperatura, 120 graus Fahrenheit. Umidade, 100%. O metal das armas coberto de condensação. O uniforme dos fuzileiros encharcado de suor. Nessas condições, o peso tornava-se um fator fisiológico crítico. A carabina pesava 5 libras. Um fuzileiro exausto conseguia carregá-la. Seu rifle Garand, não. Designação oficial. Arma de autodefesa para tropas de retaguarda. Aplicação real. Operações de assalto pela infantaria naval na linha de frente. Líderes de esquadrão, precisando de mobilidade, trocavam seus rifles por carabinas. Nas campanhas insulares de Saipan e Iwo Jima, as fotografias documentam a mudança. As carabinas M1 estão em toda parte, nas mãos de homens para os quais a arma nunca foi projetada. A carabina trocou de dono. No Teatro do Pacífico, a doutrina de infantaria padrão colidiu com uma crise matemática. Nas selvas, onde a linha de visão caía para 6 metros, a lógica da guerra mudou. Eram 20 pés. Por que o fuzil Arizaka, uma arma testada por décadas, tornou-se subitamente uma vulnerabilidade técnica? A resposta estava em sua mecânica. O fuzil padrão do Exército Imperial Japonês era o Arizaka, em calibres 6.5 e 7.7 mm. Uma arma de ferrolho manual, precisa, robusta. Mas sua cadência de tiro era limitada pela velocidade do operador. O modelo de 7.7 mm, o tipo 99, media mais de 1 metro de comprimento. Uma alavanca desajeitada na vegetação densa. O ciclo de recarga, ejetar o cartucho e alimentar um novo, levava entre 1.5 a 2 segundos. Tempo fatal. Um soldado japonês que errava o primeiro disparo iniciava uma sequência mecânica. Puxava o ferrolho. Ejetava o cartucho. Ele tentava reenquadrar o alvo para um segundo tiro. Enquanto a linha de frente combatia os limites mecânicos dos fuzis, a doutrina de infiltração japonesa criava uma segunda crise. Ataques noturnos contra as áreas de retaguarda americanas. Esta tática se baseava em décadas de sucesso. Romper a frente, dispersar as tropas de apoio, destruir suprimentos e comunicações. O cálculo dependia de uma única premissa. O pessoal logístico estava, para todos os efeitos, desarmado. Uma premissa fundamentalmente errada. A realidade americana era outra. Um operador de rádio larga os fones de ouvido. Ele ergue sua carabina leve e abre fogo de supressão contra a escuridão da selva. Cozinheiros, motoristas e sinaleiros. Cada um portava o mesmo poder de fogo. 15 disparos em modo semiautomático. Nas ilhas, a umidade atingia 90%, corroendo aço comum em questão de dias. A munição não corrosiva da carabina M1 representava uma vantagem técnica crítica. Em Iwo Jima, a fina areia vulcânica obstruía mecanismos de armas mais complexos. A carabina, no entanto, mantinha sua funcionalidade. A confiabilidade era um fator documentado. O planejamento tático japonês entrou em colapso. Os grupos de assalto noturno encontraram um volume de fogo que seus manuais não previam, vindo de direções que não esperavam. De um pequeno grupo de 3 homens da logística, 45 disparos. A resposta da engenharia para o combate a curta distância não foi um projétil mais potente, foi uma solução matemática. O instrumento principal, um carregador reto de 15 cartuchos. Um médico se encontra entre uma patrulha japonesa e seus pacientes. A distância não é de 300 metros, é a de 1/4. Ouve-se um clique metálico, o carregador vazio cai. Um novo é inserido até travar. 15 disparos disponíveis, imediatamente. Este era o padrão em Guadalcanal, nas praias de Tarawa, nos túneis vulcânicos de Iwo Jima. Dentro desses espaços, o estampido agudo do calibre 30 ecoava sem cessar. A análise balística era simples. 15 disparos semiautomáticos contra 2 de um fuzil de ferrolho. O resultado era um poder de fogo assimétrico. Um monólogo, não um diálogo.
A eficácia não vinha da potência do cartucho. 30 carbine. Relatórios confirmavam seu desempenho inferior a longas distâncias. Mas em combates a 18, 27 ou 45 metros, a física era outra. A densidade do fogo superava a energia de parada. Era uma equação de volume. Nos teatros de selva do Pacífico, o combate era decidido em menos de 50 jardas. A resposta americana para esta equação tática revelou uma lacuna fundamental no arsenal japonês. A doutrina militar imperial operava num sistema binário: o fuzil de infantaria, pesado, e a pistola de serviço, para oficiais. Não havia uma classe de arma intermediária. Que armamento o exército japonês poderia fornecer às suas unidades de apoio? A resposta era limitada. Oficiais portavam pistolas. Tropas especializadas utilizavam o mesmo fuzil Arizaka da infantaria. Nada no inventário combinava a capacidade e a cadência de fogo semiautomático num conjunto leve. A especificação da Winchester de 1940 criou exatamente essa arma. Uma carabina semiautomática, com carregador para 15 cartuchos. Projetada para as tropas por trás da linha de frente. O comando japonês esperava que sua infantaria aniquilasse posições de apoio com facilidade, mas encontrou uma muralha de fogo. Postos de comunicação, depósitos de suprimentos, posições de morteiro. As tropas, que deveriam ser alvos fáceis, respondiam com um volume de disparos teoricamente impossível para unidades auxiliares. O cálculo tático japonês falhou. A indústria militar do Japão não possuía a capacidade produtiva para a introdução em massa de uma arma de calibre intermediário. A categoria que o exército americano inventou não tinha equivalente japonês. A retaguarda americana estava armada. A especificação de 1940 para uma nova arma não era sobre balística, era sobre filosofia industrial. A fronteira técnica entre a linha de frente e o suporte logístico foi permanentemente abolida. A doutrina americana tornou-se um reflexo de sua capacidade de produção. Cada homem era um combatente em potencial. O motorista, o operador de rádio, o médico. A base industrial dos Estados Unidos tornava possível armar cada um deles. Não com um gesto simbólico, mas com uma carabina semiautomática de especificação militar. Prensas de estampagem pesadas golpeavam o aço nas fábricas. Receptores de carabina saíam das linhas de montagem. Milhares de caixas eram empilhadas em docas, prontas para os navios de transporte. Dentro, o cheiro denso e químico da graxa Cosmoline, a proteção contra o sal do Pacífico. O resultado foi a arma de fogo mais massivamente produzida pelos Estados Unidos na guerra. O seu cartucho era o .30 Carbine. A arma era a carabina M1. A sua produção superou em muito a do lendário fuzil M1 Garand. O poder do cartucho era secundário. A onipresença da arma era primária. Qualquer posição americana, não apenas as dos fuzileiros, enfrentava o inimigo com uma parede de fogo semiautomático. Tropas de suporte tornaram-se alvos difíceis. O Japão não enfrentava apenas soldados. Enfrentava a capacidade produtiva de uma nação. Uma capacidade expressa em um número físico: 6 milhões de unidades. Ao final da guerra, a produção total ultrapassou 6 milhões e 100 mil carabinas.